estamos aqui no programa Las Brus, um programa fora da curva que te conecta com os assuntos que você quer, da maneira que você precisa. Eu sou a Bruna Bartosiak e hoje eu tô aqui com a minha parceira. Oi, eu sou a Bruna Mâncio e hoje o nosso convidado especial é o Pedro. Pedro, tu quer se apresentar um pouco? Claro, meu nome é Pedro Piccoli, eu sou formado em Engenharia de Produção pela Federal do Rio Grande do Sul. Hoje trabalho em Nova York, no Google, como Head de Sales Operations para Google Cloud e também sou cofundador da Minuano. Muito bem. Então, aproveitando, já conta pra gente, então, o que é a Minuano, qual que é o objetivo, como é que ela nasceu? A Minuano começou com um grupo de amigos, basicamente, que estava morando em São Paulo depois da faculdade. A gente tinha se formado uns 2 anos antes e todos nós estávamos trabalhando em empresas assim, com nomes grandes por trás, e a gente começou a trocar uma ideia dizendo que há 2 anos atrás, quando a gente estava prestes a se formar, a gente não tinha a menor ideia do que a gente podia estar fazendo com a nossa formação. Então, o que basicamente aconteceu é que se você voltasse no tempo com qualquer um de nós e perguntasse, ou anunciasse para eles assim, daqui 2 anos você vai estar trabalhando no Google em São Paulo, ou você vai estar trabalhando na Morgan Stanley, ou no BTG Pactual, ou na McKinsey e tal, nenhum de nós acreditaria, né? Então, era o nosso nível de falta de noção, falta de preparo, de referência, exato. E daí a gente se reuniu e discutiu bastante esse problema para ver como é que a gente poderia ajudar. A gente começou só com a Federal do Rio Grande do Sul, na época, que era onde todos nós viemos. E nós concordamos que, beleza, vamos tentar ajudar um pessoal lá. E foi assim que a gente começou, assim, nosso primeiro nome da Minuano, assim, que é uma coisa que é meio que uma piada interna nossa, que a gente pensou assim, como é que a gente vai chamar esse grupo, né? E o primeiro nome que veio em nossa mente foi assim, Além do Muro da Mauá. Que é lá em Porto Alegre. Exato, em Porto Alegre tem um muro que onde Porto Alegre acaba, basicamente, e a partir dali tem o Rio Guaíba. Então, tipo, além do Muro da Mauá, que a gente queria fazer a gurizada pensar além do Muro da Mauá. E daí a gente, mas esse nome não vai pegar, porque nosso objetivo não era tirar a gente de Porto Alegre de maneira alguma, era só expandir os horizontes e deixar claro para eles, assim, tipo, quanto a formação deles, a profissão deles podia acrescentar para a sociedade e tudo mais. Uhum. E daí, a gente tinha aquele AMM, né, Além do Muro da Mauá, AMM. E daí... Mas esse nome aconteceu ele começou? Sim, por umas 3 semanas. E daí, a gente até que tinha criado um grupo de e-mail e tudo mais. Ai, meu Só que daí a gente começou a falar, pessoal, a gente não pode chegar e ir lá falar na URGS, né, que a gente ia fazer uma palestra na Feira de Oportunidades. Somos a AMM. A AMM, Além do Muro da Mauá. Então daí a gente falou, vamos pensar no outro nome. Daí a gente começou um brainstorm e daí Associação de Mentoria Minuano, AMM. E que depois evoluiu para só Minuano. E daí a gente utiliza mais o Minuano, mas a Minuano Mentoria, assim, é meio que o nome que você escuta com mais frequência, assim. Então foi assim que começou. A gente começou, nós éramos 7 fundadores. Então daí no primeiro ano a gente fez uma palestra para mais de 150 alunos sobre, assim, dar uma ideia da trajetória que a gente teve, de algumas dicas de como pensar, assim, sobre o final da faculdade, tirar algumas dúvidas. E daí a gente fez um processo seletivo onde nós tivemos 7 mentorados, porque nós tínhamos 7 mentores naquela época. E assim a gente foi fazendo de maneira orgânica cada ano uma nova turma. Hoje, então, a Minuano, isso foi em 2015, né? Quando a gente começou a Minuano. E hoje estamos aí em 2023. A Minuano tem mais de 130 pessoas ao todo, com 32 mentores e vários mentorados aí. Mais de 100 mentorados, e tentando aí dar uma ajudada pro pessoal, assim, e a nosso sweet spot, assim, a galera que a gente ajuda são pessoas que estão prestes a se formar, tipo, há 1 ano de se formar, ou se formaram há menos de 2 anos. Uhum. Então esse é a galera que a gente criou nossa missão pensando neles, e
no momento, a gente está aqui trabalhando, né, inclusive com a Bruna aqui, vendo como é que a gente pode expandir o nosso impacto. Muito bom. É um público bem específico, né? Porque eles têm também uma dor que é da onde nasceu tudo, né? Uma dor bem específica. Eu me lembro, né, dessa minha época, eu realmente não tinha noção de nada. Nada. Meu Deus, é incrível. Exato. Muito bom. E eu acho que tem muita conexão com o que a gente quer explorar contigo, que é sobre as possibilidades de carreira internacional. E, inclusive, tu dá muita ajuda pro pessoal lá na Minuano, né? Ajudando a orientar, desmistificar algumas coisas. Como é que pra ti foi a tua trajetória até chegar o momento de tu ter uma carreira fora do país? Então, eu sou natural de Curitiba, né? Nasci em Curitiba, morei lá até meus 18 anos. Me mudei para Porto Alegre para fazer engenharia de produção lá na Federal. E ao todo morei 8 anos em Porto Alegre. Durante meu período em Porto, eu tive a oportunidade, assim, durante a faculdade, eu fiz um daqueles intercâmbios que você... na minha época, minhas notas não eram tão boas assim, então... Eu sou dessa turma. Eu não consegui fazer dupla de formação, Eu também essas não. coisas assim. Eu fui fazer aquilo lá que você trabalhava num fast food de chapeiro por 3 meses. Eu juntei dinheiro e fui. Exato, juntei um dinheiro e fui. Então, eu fui para os Estados Unidos, trabalhei de chapeiro numa rede de fast food lá. Uhum. Foi um trabalho, assim, aprendi muito assim, com o trabalho, né? E dei muito valor à educação que eu estava tendo. E daí, com isso, naqueles 3 meses, foi uma coisa assim que eu sempre quis fazer, assim, ter uma experiência internacional de alguma forma, né? Uhum. E o meu inglês, eu já estava estudando inglês e essa viagem deixou meu inglês mais afiado, assim. Daí, assim que eu voltei, eu peguei e fiz aqueles testes de inglês de Cambridge para certificar. Para ver o nível. Isso, e para ter um certificado, já que meu inglês estava bem fluente, eu já aproveitei e tirei um certificado vitalício lá de Cambridge. E daí isso no currículo ajudou bastante, assim, depois. E daí na sequência eu comecei a aplicar para estágios, né? Na época eu estava fazendo engenharia ainda. Estágios no Brasil. No Brasil. Estágios, daí eu consegui virar estagiário da Dell Computadores na cidadezinha do lado de Porto Alegre chamada Eldorado do Sul. Uhum. Então fiquei na Dell assim, como estagiário por 1 ano e daí... fiquei daí mais 2 anos e meio ali como efetivo e fazendo engenharia ao mesmo tempo, assim. E daí já tive ali bastante contato com a cultura americana, assim, de trabalhar. A Dell era bem americana e foi a minha escola. Então, uma baita empresa, assim, uma baita escola. E daí, quando eu estava prestes a me formar, eu pensei assim, poxa, né, e na Dell eu estava trabalhando de operações de vendas. Então, Já gostou. foi meio que uma profissão que me escolheu, assim, porque eu apliquei para o estágio, era a única vaga que me aceitaram lá, e daí comecei a trabalhar como, tipo, analista, eu era bom em Excel, e basicamente era isso, assim, como bom engenheiro, né? Engenheiro. Daí comecei a trabalhar lá na Dell, e daí trabalhando com operações de vendas e deu bom, assim, eu comecei a me dar bem com o pessoal de vendas, com a liderança, ajudar eles a tomar decisão, gostei do trabalho, mas aí quando eu estava chegando no final da faculdade, eu pensei assim, pô, estou fazendo engenharia de produção, eu tenho que ser engenheiro de verdade, né? E daí eu queria ser trainee. Tipo assim, eu tava com vários amigos meus fazendo programa de trainee e tudo mais, e pagava muito melhor do que eu ganhava na Dell na época. E eu falei, poxa, quero ser trainee. Daí eu apliquei para várias vagas, usei lá o portal lá da CIA de Talentos, assim, para várias vagas em São Paulo e tal. E daí eu pensei assim, bom, tem intercâmbio, tem inglês fluente, tem certificado, estou me formando em engenharia de uma federal, né? Já trabalho como efetivo aí há 2 anos e meio, então tenho boas chances, eu pensei. Nenhuma entrevista, assim. Nenhuma, Não nada. te chamaram nem pra dizer... Nada. Qual é seu só nome? negativo, Qual é seu assim. Daí, eu lembro, tentei vários, né? E deu, né? Beleza. E daí, de repente, no Rio Grande do Sul, uma empresa chamada Medabio, que é de construção metálica, assim, entrou em contato comigo pro programa de trainee deles. E na época, assim, isso era ali 2013, final de 2012, 2013,
tava tendo aquele boom de infraestrutura do Brasil, assim, tava crescendo bastante. Uhum. E daí eu pensei assim, pô, beleza, tá aí uma oportunidade para ser um engenheiro de verdade, né? Daí fiz o processo seletivo, passei e fiquei ao todo, assim, o programa de trainee foi bem legal, durou um ano, aprendi muito, assim, passei por várias áreas da empresa e daí depois disso virei, eu era para ser um cara de planejamento de fábrica. Ir lá para Nova Prata, trabalhar no interior do Rio Grande do Sul, Olha que fazer plano, planejamento de fábrica. E quando eu fiz meus 7 meses do trainee em Nova Prata, eu descobri assim, putz, eu gosto de cidade grande. Então, não era muito alinhado comigo, assim, o lifestyle ali. E eu também notei que quando eu fiz o trainee, na hora que eu cheguei em vendas, eu fiz várias melhorias, assim. Então, eu botei minha cabeça de operações de vendas para funcionar lá e foi bem legal. Uhum. E daí chegou uma hora eu falei para eles, olha, eu acho que eu não quero trabalhar com fábrica, eu quero trabalhar com vendas. Não quero ser engenheiro. Eu quero ser nem de engenheiro ideia, de eu vi que processos não- administrativos. Vamos colocar assim. Daí, e daí eu peguei e eles toparam. Eu tive um chefe incrível lá, o Carlos, que botou debaixo da asa dele, me contratou daí como analista de marketing e vendas lá. E daí eu fiz muito do que o trabalho que eu fazia na Dell, assim, né, de operações de vendas. E nisso também eu notei que eu estava sentindo falta do dinamismo de uma empresa americana, de estar no mercado de tecnologia. E comecei daí a explorar assim, o que eu quero fazer na sequência, né? E no final das contas eu acabei ficando 2 anos na MW e consegui passar no processo seletivo do Google para vir para cá, para São Paulo, em 2014. E entrei no Google aí em São Paulo em novembro de 2014. Então foi tipo uma experiência super legal quando eu vim para cá, porque tipo, São Paulo abriu muito minha cabeça, assim, foi muito massa, assim. Para mim foi assim também. E, São Paulo assim, faz isso, né, gente? E o que foi legal para mim é que quando eu estava na MW, na época você pesquisava no LinkedIn assim, Business Intelligence Porto Alegre, que era a coisa que eu mais fazia. Aparecia assim, tipo, Duas vagas. Várias pessoas, mas eu era o terceiro colocado assim na pesquisa. Na pesquisa. Tanto que várias empresas do Rio Grande do Sul me convidavam às vezes para fazer uma consultoria assim, e eu fazia de graça, assim, porque eu falei, não entendo nada dessa indústria mesmo. Vou fazer. E daí o resultado era sempre legal, mas eu pensei assim, nossa, eu acabei de me formar. Eu já tô, tipo assim... Já sou o terceiro. Já tô algo ali, tá tem estranho. alguma coisa errada. Daí eu pensei assim, putz, eu tenho que mudar de ambiente, né? E daí, quando eu vim pro Google em São Paulo, foi assim, realmente o que eu esperava. Assim, trabalhei com pessoas de altíssimo calibre, foi super legal. E daí foi, né, quando a ideia da Minuano surgiu, porque a gente notou assim que, nossa, a gente tinha estudado com pessoas que poderiam estar lá com a gente, ou que eram, inclusive, mais capazes que a gente, e eles não tinham noção, assim, tipo, de quanto eles poderiam estar também aprendendo com o meio, né? Daí, fiquei ao todo 2 anos no Google aqui em São Paulo, e daí o meu escopo começou com a América Latina, cresceu daí para ser todas as Américas, e daí nesse meio tempo fez mais sentido de eu estar trabalhando na Califórnia, e também isso alimentou essa minha ideia de, tipo assim, estar sempre trabalhando com, tipo, o pessoal que está sempre, assim, tipo, na vanguarda das coisas. Então, tipo, na Califórnia, mercado de tecnologia, no Google, era isso mesmo. Tipo, A para fonte, estar lá né? era a fonte. E daí eu pensei, pô, vou topar essa ideia. Daí foi quando eu acabei indo para a Califórnia, fiquei daí 3 anos lá, e também tudo com operações de vendas. E depois 3 anos na Califórnia, e depois finalmente eu queria muito, com aquela minha ideia de voltar para uma cidade grande, fui para Nova York. E daí tô em Nova York já há quase 3 anos e meio. Que legal. E aí, me conta, por essa história que tu acabou de contar, parece que foi muito natural essa tua expansão, né? Então, eu era São Paulo, América Latina, depois as Américas, parece, né? Não, tá tranquilo aqui, só vamos vamos dominar mais territórios. Mas, em algum momento, você planejou e você pensou, do mesmo jeito como você teve esse insight de
não Cidade quero grande. mais cidade pequena, quero cidade grande, vou para São Paulo, né? Enfim, Uhum. teve esse pensamento. Tu teve esse mesmo racional para morar fora, para ir para fora do país? Um pouco, assim, eu não diria que foi muito bem estruturado. Quando eu Uhum. fiz aquele intercâmbio aqui, lá nos Estados Unidos, os meus últimos 5 dias da viagem, eu queria porque queria ir para Nova York, né? Conhecer Nova York. E eu lembro quando eu cheguei lá, subi no topo do Rockefeller, assim, eu lembro de ter tido esse pensamento, assim, putz, ia ser muito legal morar aqui um dia. E também tem aquela música, eu lembro quando eu cheguei no hotel, eu tava com uns amigos meus, eu coloquei para tocar o New York de Frank Sinatra. Aham. E tem uma parte que ele fala assim, if you can make it there, you can make it anywhere. Isso ficou na minha cabeça, Tem que assim. traduz o que isso quer dizer. Se você consegue fazer lá em Nova York, você consegue fazer em Em qualquer qualquer lugar. lugar. E daí isso ficou na minha cabeça, assim. E sem contar que a cidade é muito viva, ela tá sempre assim, nos filmes e tudo mais. Então tem toda uma aura ao redor de Nova York, que é bem legal. Então teve isso, assim, essa ideia que brotou naquela época. E também, assim, eu queria sempre aprender mais. Queria me testar ao máximo, assim. Então, tipo, quanto maior o desafio, mais interessante para mim. Então, quando eu estava da minha ascensão profissional, eu sempre estava buscando, assim, onde é que é o melhor lugar do mundo para eu estar. Então, e foi assim que foi o movimento. Mas eu nunca coloquei datas, assim, eu nunca coloquei assim, um plano super bem estruturado. Eu sempre tive, assim, como fosse uma lanterna que iluminasse uns 2 metros adiante. Eu fui indo, mas tinha uma luz lá, né, adiante que eu sabia que eu queria chegar, mas eu não tinha, assim, um caminho claro. Tu sempre soube, então, que tu queria morar fora? Eu acho que isso começou quando uma junção da experiência que eu tive fora, mas quando eu trabalhei na Dell. Eu acho que quando aquilo ali meio que me incentivou bastante a ver que, assim, se eu fosse para fora, eu estaria alimentando essa minha ideia de aprender mais, assim, com as pessoas que pelo menos estão liderando as frentes, assim, do trabalho que eu estava fazendo. Muito bom. E se tu tivesse que pensar, assim, em coisas que foram fundamentais para te poder, que tu mirou e de uma maneira muito natural tu foi trilhando o caminho até chegar onde tu tá. Como é que foi essa preparação? Tu acha que teve coisas assim que foram fundamentais para essa preparação? Com certeza. Eu acho que a primeira, assim, um disclaimer, né? Eu mudei para os Estados Unidos, então minha visão é bem central dos Estados Unidos, de empresa de tecnologia, e eu fui pelo meu empregador, né? Então tem muita gente que vai por outros meios, então vou dar esse disclaimer aí para minha resposta. Assim, primeiro, meio óbvio, né? Falar inglês. Tem que falar inglês. Não precisa ser perfeito, mas tem que ser fluente. Então isso é muito importante, porque senão isso te limita muito, assim. Outra coisa que eu acho que eu tive que foi muito importante foram mentores, assim. Eu tive sempre mentores externos e mentores internos, assim, que foram meus sponsors, que me ajudaram a seguir, assim, um caminho interno e me ajudar, tipo assim, a navegar as situações. Ou quando eu botei na cabeça, eu quero ir para fora. E daí eles falaram, Pedro, é esse tipo de projeto que você tem que fazer e tal. Então eles deram essa ideia, assim, Te orientaram. para me orientar. E eu acho que, no meu caso, era fazer um trabalho bom. Assim, parece meio óbvio, mas se você está num ambiente que você quer ir além, assim, tipo, para outro lugar, você tem que estar performando bem. Tem muita gente que, às vezes, eu encontro, assim, que está infeliz no momento do trabalho, mas quer chegar na posição seguinte ou no outro cargo e meio que está assim desmotivado e acaba não fazendo um trabalho assim tipo o melhor que pode mas ainda mantém a expectativa de chegar lá e isso não bate, assim. Você tem que estar tipo, mesmo que você odeie o teu trabalho e o teu próximo passo trabalha pelo objetivo. Exato, trabalha pelo objetivo, assim. Cara, que boa dica essa. Então, era sempre assim. Teve momentos que eu realmente não gostava do que eu estava fazendo, mesmo assim. Não gostava das pessoas, não gostava do trabalho, nada. Mas assim, tanto que... Faz parte.
eu trabalhava bastante, assim, para garantir que aquilo eu pudesse utilizar. Então, o mindset que eu tinha sempre quando eu estava na situação, eu pensava assim, o que eu posso tirar desse momento de trabalho que eu possa utilizar como resposta de uma entrevista no futuro? Eu pensava assim, então, eu tô assim, me ferrando com um chefe que tá assim, dando uma dor de cabeça absurda, e daí como é que eu me virei? E daí eu sei que quando eu entrevisto gente no Google, eu falo assim, me conta de uma situação adversa que você teve que lidar. Sempre, né? Tipo, tipo assim, daí eu fico pensando, putz, se eu fosse responder essa pergunta que eu tô fazendo pra pessoa, o que eu ia falar? Daí eu lembro de todas que eu tive, né? E daí, a partir dali, eu comecei a desenvolver isso, assim, que tô passando uma situação adversa, eu falei, isso ia dar uma boa resposta de Gente, entrevista. eu penso igual, Pedro, só que eu falo... Mas pra é mim, um eu falo pensamento assim, muito estratégico. Tem, às vezes, uns atritos na empresa, assim, e o pessoal fala assim, nossa, Bruna, tu tem uma atitude tão positiva, como é que tu consegue? Assim, eu fiz uma pós-graduação em conversas difíceis alguns anos atrás, porque teve uma pessoa super complicada e tudo mais, mas eu acho que é isso, né? É a gente saber usar o que tá acontecendo para ter algum aprendizado, porque isso vai ficar contigo. Vai, exatamente. Mas é um pensamento bem estratégico também. Até porque... Não é à toa que ele é mentor, né? Exato, mas assim, eu fiquei pensando, essa é uma, assim, excelente dica de ouro, assim, lapidada, porque quando você tá passando pelo momento difícil, na verdade, o que tá tomando conta ali é a emoção, não é o racional. Então, você também precisa parar ali, né, até porque ninguém vive o trabalho 24 horas, então, nesses momentos que você sai, você para, respira, e essa é uma baita dica para você dar até para as pessoas respirarem e racionalizar mais, né? E conseguir inverter para, de fato, andar com aquela situação e usar ela a seu favor. É isso. Não, e uma coisa que eu acrescentaria, que nem você falou aí, assim, eu tenho lido bastante sobre estoicismo recentemente, e tem uma analogia que eu pensei, assim, baseado em alguns 2, 3 livros que eu li, que é a seguinte, tipo, a tua vida é um caminho, certo? E vamos imaginar que você está caminhando numa estrada, né? E às vezes vai ter uma poça d'água, você vai ter que desviar. Você vai ter uma rocha enorme que está ali no meio, você vai ter que também contornar ou passar por cima. E vão ter momentos que vai cair uma avalanche, assim. Você vai ter uma avalanche na tua frente. Ou em cima de ti. Ou em cima de ti. Com a paz também. Idealmente não causada por você mesmo, né? Mas às vezes a gente inclusive nos sabota bastante. Mas a sacada é que você vai ter que ultrapassar aquilo. Então, você vai ter mas você tem que tomar o teu tempo também. Então, por exemplo, todos esses momentos aí que eu tive de aprendizado, de chefes e tudo mais, foram com bastante... muitos, assim, foram muita ansiedade, muita dificuldade. Eu faço terapia já há bastante tempo também. Então, assim, não é uma coisa que tipo assim, é super fácil, mas quando você conta a história fica bonitinho, né? Claro. Principalmente depois que passou, não é? Exato. Mas o que eu tenho tentado adotar nesses aspectos é, por exemplo, no trabalho hoje, quando meus chefes me dão um projeto muito difícil para resolver, eu fico amarradão. Fico pensando, beleza, vou fazer esse projeto difícil. E o que eu estou tentando é mais fácil falar do que fazer. Na vida, é tipo assim, se acontece um pepino muito grande, enxergar isso como um desafio que eu vou ter que dar minha estrada, que eu vou ter que, tipo, é a avalanche que eu vou ter que dar um jeito de passar por cima. Então, como, eu não sei. Mas é uma coisa que você tem que lembrar que você vai ter que seguir adiante de uma forma ou de outra. Muito bom. Eu queria saber, porque a gente está falando muito de carreira. No final, a gente nota pela tua história que tu foi crescendo, mirando aonde tu queria chegar, construindo as coisas até chegar lá. Ter uma carreira internacional é a mesma coisa que trabalhar fora? Boa pergunta. Quando eu trabalhei no fast food lá, eu estava trabalhando fora. Né? Mas eu não diria que era uma carreira internacional, né? Então, eu acho que tem, assim, você pode ter uma carreira internacional e não trabalhar fora, e você pode trabalhar fora e não ter uma carreira internacional. Nossa, amei. É verdade. Então, eu conheço gente que tem empresas no Brasil, mas, sei lá, mora em Miami, né?
e daí gerencia as coisas de lá. Tá morando fora, mas a carreira segue sendo nacional, o que não é um problema, né, obviamente. Então, o que me vem em mente é, assim, a carreira internacional, ela pode ser feita de qualquer lugar, na minha opinião. Então, depende muito do tipo de produto ou serviço que você está prestando. Se a tua audiência, ela vai além de uma só nação, né, você consegue desenvolver aí uma carreira internacional. Mas, e daí, morar fora vem de ti. Assim, não é uma coisa que... ainda mais pós-Covid, assim. Eu acho que agora tá mais fácil do que nunca você trabalhar para uma empresa em qualquer lugar do mundo, estando no Brasil. Ou em qualquer lugar do mundo. E uma coisa que eu tô achando super legal na liderança, pelo menos de Google Cloud no momento, eu tenho líderes que estão voltando para sua terra natal para cuidar de pais que estão envelhecendo e tudo mais. E líderes que tocam, tipo assim, 12 mil pessoas, sabe? Não é coisa pouca pouca. coisa. E é isso aí. Voltaram para a terra natal, estão lá cuidando da família, então, e seguem tendo uma carreira internacional, um escopo global. E isso, para mim, assim, é uma grande evolução aí que os últimos anos tiveram aí, onde, claro, vai dificultar um pouco, essa pessoa tá na Europa, então vai ter que ter umas reuniões bem cedinho com a Califórnia. Tem uma questão de fuso horário aí, né? Bem cedinho ou bem Bem tarde, um dos dois, assim, né? Então, mas de qualquer forma, assim, se a pessoa está disposta a isso, consegue ter... Ela está tendo uma carreira internacional, com escopo global, mas não está morando fora, entre aspas, né? Está morando no seu país natal. As pessoas têm esse glamour, né, no morar fora. E aí eu acho que por isso que gera essa confusão, assim, eu preciso ir a qualquer custo. E acho que desmistificou bastante. E morar fora, Pedro, quais são as vantagens e desvantagens? Nossa, tem... Assim, os maiores desafios... Eu vou quebrar essa tua pergunta, assim, pessoal e profissional. Boa. Pessoalmente falando, mais difícil, disparado, é a família e amigos, assim. Para mim, particularmente, assim, estar longe da família e de amigos, assim, às vezes bate uma falta legal. O segundo, e daí você começa a ver, assim, por exemplo, teus amigos tendo filhos, teus irmãos também, tipo, desenvolvendo família e tudo mais, seus pais envelhecendo e você não está participando, assim, Ai, sabe? meu coração. Isso acaba sendo difícil. E daí, com relação o segundo ponto que eu diria é a parte cultural. A adaptação cultural, assim, apesar de a gente estar todo mundo no Ocidente, no meu caso, né, nos Estados Unidos, a gente tem bastante similaridade de cultura, mas é uma coisa que exige bastante, assim, você se adaptar a uma nova cultura. Eu achava que ia ser um pouco mais fácil, mas, assim, você se adaptar a um novo tipo de pensamento, tipo de relação com as pessoas, e também estando num lugar como Nova York, tem gente do mundo todo, assim. Então você acaba tendo que se adaptar não só à cultura americana, mas à cultura de vários outros países. Tem que ter uma ciência muito grande, assim, de como lidar com grupos. E isso é bem interessante. E por último, eu diria, assim, que a decisão de morar fora é uma decisão difícil, assim, porque se você, no meu caso, eu me mudei, acho que eu tinha 28 anos, então hoje eu estou com 35, foi uma coisa assim que para mim era mais fácil, não tinha uma casa, não tinha filhos, não tinha... a única coisa que eu tinha no meu nome era um carro. Então era fácil, tipo assim, vendi o carro, não tem mais nada me prendendo no Brasil de bem material, de compromisso. E até o carro, né? Nem te prende. Porque o carro tu pode largar aqui, deixa no garagem e vai, exato. Então foi bem isso. Só que e daí tem outros aspectos com relação a também pessoas que que já estão mais sedimentadas, assim, já tem uma estrutura maior no Brasil, família e tudo mais, acaba sendo uma decisão muito mais difícil, porque tem a educação dos filhos e... Não é uma decisão só pessoal, é da família, exato, né? é uma decisão de família, então fica um pouco mais difícil. Então a oportunidade profissional tem que valer muito.
E outra que é uma coisa bem interessante é a parte em que parte da sociedade você vai se encaixar. Olha! Então, porque, por exemplo, aqui no Brasil, infelizmente, ainda tem bastante desigualdade. Então, quando você tem um ensino superior e tudo mais, você já está num nível que você consegue usufruir de muita coisa, assim, que lá nos Estados Unidos você só conseguiria se você estivesse numa categoria extremamente rica. Que a classe média americana ela é bem ampla. Então, o que ocorre é que muitas vezes aqui tem gente com casa com 3 quartos, sei lá, com gente que trabalha para te ajudar e tudo mais. E daí, quando você se muda para uma cidade, ali para o Vale do Silício ou para Nova York, você manter isso é muito difícil. Não rola. Então você tem que dar alguns passos para trás, assim, nesse aspecto, para você poder sobreviver. Tem que mudar o estilo de vida. Tem que mudar o estilo de vida. Então eu conheço várias pessoas que se mudaram, não conseguiram lidar com isso e voltaram para o Brasil. Olha! Porque foi, assim, vários passos para trás nesse aspecto. E aproveitando até essa dica, era a próxima pergunta mesmo, que é o que a pessoa, então, que você considera importante, que a pessoa pode e deve levar em consideração para começar a cogitar uma carreira internacional, então? Tu já deu uma dica boa aí de classe e de até poder aquisitivo, né, eu diria. Isso. Então, assim, o que mais? Até da tua própria experiência. E depende bastante de onde você vai morar, tá? Esse negócio do poder aquisitivo. Se você está morando no Texas, por exemplo, o teu poder aquisitivo é diferente, assim, né? Então, se você, dependendo da onde você está morando, ele muda bastante. E para te responder a pergunta, eu vou mencionar as partes difíceis da parte profissional. Então, para levar em consideração. Primeiro, eu diria assim que não é necessariamente difícil, é um desafio neutro, na minha opinião, que é a competição. Então, por exemplo, aqui no Brasil, você sai da faculdade como engenheiro de produção. Lá, para você ser engenheiro de produção, na grande maioria das vezes, você tem que fazer um mestrado em engenharia de produção. Você faz a parte assim, da universidade, ali o undergrad, que eles chamam, para engenharia geral ou alguma coisa, e depois para você virar engenheiro de produção, você tem que fazer um mestrado. Então, você vai lidar com muita gente que já tem mestrado. Então, assim, você quando vem do Brasil, que você não fez um mestrado, que é o meu caso, você, assim, em questão de qualificação ali no currículo, você não tem, você está atrás. Então, isso te coloca, assim, numa situação um pouco, assim, tipo, desvantagem. Além disso, o americano, ele valoriza muito marcas, assim. Então, por exemplo, eu ter me formado na URGS aqui no Brasil é excelente, mas lá nos Estados Unidos ninguém faz a mínima ideia do que seja. Então, eu estou, graças a Deus, conseguindo essa parte da marca através do Google. Mas quando você vai para lá e você não está trabalhando numa empresa que tem um renome tão grande e tal, muitas vezes o americano vai te filtrar muito na hora de você aplicar para cargos, dependendo se você fez uma universidade muito forte e tudo mais, essa empresa que você trabalhou. Então tem essa parte. Outro ponto que eu diria que é profissional também é a parte da como é pluricultural também. O teu ambiente de trabalho, como eu falei, na parte pessoal tem isso, na parte do trabalho também tem. Então, você tem que, por exemplo, aqui no Brasil tem muito do jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Eu ia perguntar disso. Tem assim, tem a parte boa disso, né, que eu acho que o brasileiro, que é uma vantagem absurda que nós temos, tipo, o americano e várias outras nações estão acostumados com navegar preto ou branco. Esse aqui é meu escopo, esse aqui não é meu escopo. O brasileiro meio que a gente nasceu no cinza, assim. Então, tipo... A gente vai fazendo. A gente vai fazendo, até me pararem. Tipo, cabeceia, faz o gol, né, tudo, assim, passa. Então, eu acho que o brasileiro, a gente tem muito disso. Eu coloco isso dentro da caixinha do jeitinho brasileiro, assim, essa coisa da gente não ter tempo ruim, assim, para resolver, a gente consegue se dar bem com as pessoas e tudo mais. A parte, assim, que é do jeitinho brasileiro, que às vezes não tem muita ética, essa parte tem que deixar de lado. E é muito importante isso, porque nesses ambientes, assim, lá fora, tipo, essas coisas são totalmente inaceitáveis. E também, assim, tem essa parte de você aprender a lidar com as outras culturas de maneira geral, assim. Então, isso é bem legal também, assim, trabalhar com pessoas da Ásia, da Europa, das Américas, assim, é muito massa, assim, mas também te dá vários desafios. E por último, que também tem que ser levado em consideração,
desses aspectos ali é a parte do visto, que é, porque me parece burocracia. Se você vai para os Estados Unidos ou para qualquer outro país com um visto que está vinculado ao teu empregador, assim, você tem que ter uma boa noção do que você está fazendo. Porque agora que estavam tendo os layoffs ali do mercado de tecnologia nos Estados Unidos, tem vários amigos meus que estavam com um visto que eles são obrigados a sair do país em 90 dias. Uau. E não tem o que fazer. É isso. Então, tipo, a tua vida inteira que você construiu lá já era. Né? Então, e você poderia ficar, se você conseguisse um emprego novamente na mesma empresa, porque é um tipo de visto que é vinculado à empresa, e daí tem outras pessoas que têm outros tipos de visto que podem trocar de empresa, você tem um pouco mais de flexibilidade, mas assim, já que tem tanta gente no mercado, fica muito difícil, porque o governo, para você conseguir justificar contratar alguém, você precisa deixar claro para o governo que você está contratando aquela pessoa, porque ela tem um conhecimento especial que você não achou em nenhum outra pessoa que é americana. Né? Então tem essa parte do visto, eu acho que é muito importante. Você tem que ter um caminho para sei lá, uma cidadania, um green card, ou alguma coisa assim, se você quiser permanecer lá no longo prazo. Então, para finalizar, levando essas coisas em consideração, é muito importante você ter noção do teu momento de vida, né, para ver se você, tipo assim, se faz sentido para ti, se a oportunidade profissional é algo que está alinhado com teus objetivos de longo prazo, que vai te trazer os benefícios, ou assim, o teu senso de conquista, assim. Sim. Se as pessoas que estão contigo, seus familiares e tudo mais, assim, que teriam que se mudar contigo, estão alinhados com os desafios que vão ali pela frente, porque é muito difícil mesmo, assim, quando as pessoas vão na tua cola, assim, ainda mais quando você está nos cargos mais de entrada, assim, e todas essas outras, assim, você tem que estar disposto a mergulhar numa cultura diferente, que eu acho que é um fator que a gente muitas vezes não leva em consideração, mas quando você está lá é uma coisa que pesa. Ô Pedro, tem alguma coisa que tu enxerga que... Tu comentou um pouco do jeitinho brasileiro, mas que seja um diferencial em ser brasileiro? Eu ia perguntar isso também. Eu ia perguntar sobre o jeitinho brasileiro, se tu acha que isso é uma vantagem ou uma desvantagem, se tu tem alguma história tua. Acho que sim. De contar, assim, que esse meu jeitinho brasileiro foi o que me fez Sim. ser diferente. E por que as empresas contratam brasileiros? Tipo, por que tu foi? Sim. Entendeu? Sim. Eu acho que assim, tem os aspectos nossos, assim, que são, obviamente, ligados à nossa cultura, e também outros ligados à nossa criação, né? Então, eu acho que a parte do jeitinho brasileiro e a parte o benefício que eu acho que nós temos, que como eu comentei antes, acho que a gente sabe navegar muito bem essa parte cinza, assim. Eu acho que também a gente acredita que a gente consegue chegar num consenso e se dar bem com a galera, assim. Eu acho que o brasileiro, na minha opinião, a gente consegue performar muito melhor no trabalho quando a gente desenvolve uma certa amizade com quem a gente trabalha. Né? Eu me sinto assim. E daí várias outras culturas não fazem esse esforço, né? Então, na hora que você tem um projeto daqueles bem complicados, que tá tudo pegando fogo e você precisa que aquela pessoa priorize aquela coisa para ti, o fato de você ter criado aquela relação faz toda a diferença, assim. Ai, Pedro. Então, muitas vezes eu tô tocando projetos com a minha vice-presidente. Qual a nacionalidade dela? Ela é inglesa. Ah, tá. Já é outra coisa. E assim, brasileiro com inglês bate muito bem, assim. A gente se dá muito bem. E meu chefe é espanhol, então fica uma maravilha, assim. E daí, o que ocorre é que muitas vezes eles me colocam em projetos que são muito difíceis de navegar a parte política. E aí é contigo. É comigo. Porque quase um eu super tenho trunfo. assim, não, vem aqui e tal, lá, deixa eu tentar te ajudar aqui. E a gente também, por não ter medo de... A gente vai lá e fala, né? Exato. Assim, eu pego lá, coloco... Eu tava lá com esses tempos, com uma reunião com, sei lá, uns 12 vice-presidentes. E eu falei, galera, é o seguinte, a gente tem que chegar num consenso aqui. E eu vou jogar esses tópicos, se vocês não falarem nada, eu vou assumir que vocês estão de acordo. Não tô nem aí. Sabe, eu sendo o cara mais júnior da sala e posso tipo, fazer isso. O brasileiro, assim, e eu direto lá. Tu tem essa licença poética? Tenho, e também, na grande maioria das vezes, eu sou a única pessoa que em inglês é minha
segunda língua. Sim. Então, a grande maioria das pessoas Nativo. aprendeu inglês nativo, ou era bilíngue desde o início, assim, por causa que é um país, tipo assim, Alemanha, que Sim. aprende inglês desde cedo. E eu falo em coisa errada, tipo, me atrapalha algumas coisas, assim, e eu falo, porque É isso. é second language, assim, já largo isso, assim, para dar uma desbaratinada. Mas, Muito Eu bom. faço isso mas também. então, tem muito disso, assim, que eu acho que o brasileiro consegue não se levar muito a sério, assim, e ser, tipo, fazer piada de si mesmo de uma maneira muito leve, e isso quebra muito o gelo, na minha opinião. E isso ajuda, assim, a relaxar o ambiente e fazer a coisa andar, assim. Claro, você ainda vai ter desafios enormes, assim, na parte política para resolver, que você vai ter que ser muito mais estruturado. Claro. Só o jeitinho não vai dar certo, você vai ter que trazer dados, depoimentos, projetos, enquetes e tudo mais, para poder, tipo, provar que o ponto que você está tentando defender é o correto. Mas, sem sombra de dúvida, essa parte do brasileiro ajuda bastante. Mas tu sabe que é engraçado tu falou isso? E eu falo inglês fluente, mas porque eu aprendi pequena, e aí só adulta que eu entendi que isso era um privilégio, né? Aí eu falei, nossa, é verdade, porque meus pais me colocaram em escola para aprender e tudo mais. E eu sempre achei que isso era óbvio, assim, né? Não é, amiga. Não era. Aí, adulta eu descobri isso. E Eu fui aprender adulta. eu trabalhei em empresas, trabalhei em empresa sueca e empresa chinesa também. Então eu falava inglês o dia inteiro e isso fazia parte do meu dia a dia. E também eu achava que isso era bem óbvio, bem comum. Até tem pouco tempo assim que eu comecei a ter conversas com outras pessoas americanas. E aí eu lembro que na conversa eu ia meio constrangida, porque eu falava inglês, mas às vezes a gente erra, dá ali umas Às vezes rateadas. não, o é tempo direto. todo, o tempo todo. E aí eu ficava assim, eu ficava muito preocupada. Faz tempo que eu não falo inglês tanto assim, né? Então eu preciso dar uma lapidada. E aí a pessoa do outro lado sempre tava assim, não, mas tá tudo bem. Você fala inglês, eu não falo português. Quase assim, respeitando Direto. pelo fato de. Eles acham o máximo. Mas assim, cara, você fala inglês aqui, você fala inglês. E eu já ouvi isso muitas vezes. Você fala um inglês incrível. E eu pensando assim, não, eu não falo. Não, mas isso é uma coisa muito também de nós que a gente tem que vencer. E eu ainda tenho também. É o complexo de inferioridade que nós temos aqui. Nossa, isso aí, a síndrome do impostor vai assim, tipo, pra lua, Lá em assim. cima. Que é quando você tá conhecendo alguém de fora, você imediatamente assume que a pessoa é mais preparada que Por que você. será, né? Eu sei lá, assim. Eu acho que é uma Eu coisa acho que a gente cultural tem nossa. menos contato com pessoas de fora. A não ser assim, São Paulo, que é um polo. Imagina! Eu não tive contato com pessoas estrangeiras até, sei lá, vir pra cá mesmo, assim. E a gente sempre tem... é que a cultura, assim, de excelência, muitas vezes vem de fora, né? Pode ser. Eu sei lá, mas a questão é que a gente não perde para ninguém. Assim, eu também acho. Quando eu tô agora trabalhando com gente que se formou em Harvard, Oxford, Cambridge, Stanford, assim, qualquer universidade do planeta, eu penso assim, é isso aí, tipo, tamo aí. Eu também, eu penso igual, isso também. não tô nem aí. Então, são Muito só bom. pessoas que tiveram uma educação diferente. E outra, assim, eu acho que no Brasil, principalmente se você cursou uma universidade, no meu caso foi uma federal, nossa, você tem que ralar muito para se formar, ainda mais em engenharia. Dá trabalho. Nem me fala. Então, lá, assim, muitas vezes quando você está fazendo um MBA, você não tem que tirar nenhuma nota. Você não tem que passar. Não tem isso. Você termina. A gente tem. Então a gente tem. Então eu acho que isso aí te dá muita base, assim, para tipo assim, ter aquela raça para crescer. E também tem esse elemento que o brasileiro a gente tem que superar. Né? E se tu tivesse, Pedro, que dar algumas dicas para quem tá querendo ter não trabalhar fora, mas ter uma carreira internacional? Tá. Então, de dica, o que eu daria é o seguinte, assim, primeiro, o inglês tem que estar bem, assim, que nem eu falei antes, fluente, mas não precisa estar perfeito. Saber se defender legal, fazer uma entrevista em inglês. A segunda coisa, assim, é entender quais caminhos estão disponíveis para ti. Então, no meu caso, era através do meu empregador,
mas você pode fazer isso através da parte da educação, né? Fazer um curso lá, alguma coisa. E ampliar os horizontes, né? Porque a gente sabe que às vezes a visão que a gente tem das possibilidades que é pra gente não são todas as possibilidades que realmente existem, né? Exato. Que é o que a gente tenta fazer na Minuano. É Abrir, isso. mostrar, assim, as Olha, montanhas tem que mais estão um aí monte de coisa. pra galera escalar. Exato. E daí, assim, se eu fosse tentar, o que eu dou de dica para os mentorados do Minuano é assim, por exemplo, se você trabalha com tecnologia e você é um desenvolvedor, é fácil, porque hoje é um tipo de profissão que está em falta, então é mais fácil. Mas se você está num ramo assim que não é tão demandado de maneira no exterior, eu acho que a parte de educação é um caminho mais fácil, assim, sem muito atrito. Porque lá, no momento que você termina uma universidade, você tem certos assim, vistos que te liberam ficar um tempo nos Estados Unidos, de repente você consegue uma empresa que está a fim de te manter lá. E eu acho que assim, você faz essa mapeada, vê quais são os caminhos que fazem sentido para ti, e no momento que você consegue tipo, definir qual tipo de caminho que você quer, tenta falar com pessoas que fizeram esse caminho para entender como que elas chegaram lá. Mas eu não tenho pessoas, Pedro. Eu sou de Viamão. É verdade, isso aconteceu comigo. E aí, como que eu faço para encontrar gente? Então, a maneira que eu recomendo normalmente é tenta usar primeiro tua rede de LinkedIn, assim, então tentar realmente ver pessoas que não necessariamente estão ligadas contigo na primeira conexão, mas além disso, e pede para a pessoa introduzir, assim, fazer uma introdução. Outra, assim, que já funcionou muitas vezes comigo manda uma mensagem aleatória falando assim, olha, Pedro, eu tô com dúvida nisso aqui, posso falar contigo 30 minutos e tal. Nossa, acho que 100% das vezes que as pessoas entraram em contato comigo pedindo isso, eu atendi. Cuidado. Assim, eu sei que vai abranger. Com parcimônia. Gente, por favor, não lotem a caixa de mensagem do Pedro. E daí... então, mas eu acho que é uma estratégia legal, assim, mas o importante quando você vai entrar em contato com alguém, assim, ver se aquela pessoa tá alinhada contigo, sabe? Sim. Tipo, dá uma olhada no histórico da pessoa, ver se ela passou por coisas similares às suas. Daqui a pouco tem uma história parecida, origem, e daí entra em contato, ou tá na mesma profissão que você. Legal. E assim vai. E procura grupos, assim, sabe? Tipo, a Minuano, para quem tá no grupo ali que a gente trabalha, entre em contato, minuano.net.br, e a gente tem um processo seletivo uma vez por ano. E outros grupos de maneira geral. Tem vários outros, né? A universidade assim. Tem muitos grupos para apoio, então... Exato. A própria Galícia, eu tenho certeza que tem vários profissionais lá que têm essa história. Isso. Então, se você também... Inclusive, se você não tiver a menor ideia de como encontrar gente, assim, começa a se comunicar com o pessoal da turma, o pessoal que você conhece. Vai, certamente, até mesmo de maneira orgânica, as coisas vão começar a dar uma clareada e daí você vai ter que tomar a decisão se vale ou não vale a pena para ti. Isso, justo. E aí, o que tu acha o que tu visualiza aí nesse mercado de vaga ou de oportunidade que está emergindo para quem quer se jogar nessa carreira internacional? Então, meio clichê, né? Mas agora a parte de inteligência artificial que está bombando na mídia, qualquer veículo que você for dar uma olhada agora vai estar falando disso. Eu acho que isso aí é uma coisa que vai similar ao lançamento da internet, assim, uma coisa que vai mudar bastante. Então, o que eu faria hoje, assim, o que eu pretendo fazer também no meu ramo é ver como que eu posso utilizar isso de uma maneira inteligente e que vá me beneficiar no meu trabalho. Então, vamos imaginar que você está usando essas plataformas de inteligência artificial, elas são boas para coisas gerais, né? Mas se você quiser, tipo, criar uma plataforma dedicada para direito, medicina, operações de vendas e tal, você vai ter que treinar esses modelos de inteligência artificial para alguma coisa. Eu acho que isso aí é uma coisa que vai ter bastante oportunidade agora. Então, pensar em como você transformar essas ferramentas em algo que vai beneficiar a sociedade e utilizando o teu conhecimento ou você coordenando pessoas com conhecimento específico
para responder isso. Então, vou imaginar que eu penso que, olha, para resolver contratos de divórcio, é uma coisa que você pode utilizar a inteligência artificial para responder perguntas de pessoas, certo? Então, eu abro um negócio que eu vou, tipo, chamar um monte de advogado que tem experiência nisso, e todas as perguntas que eles mais fizeram, jogar nessas ferramentas e treinar Amanhã o modelo. alguém fez. Treinar o modelo. Então, assim, só como um exemplo, assim... Sim. Se você vê as palestras desses caras, o cara o fundador do OpenAI, ele fala exatamente disso. Eles estão fazendo esse first mile, assim, essa primeira parte, daí as pessoas vão fazer o resto. Eu acho que e vai surgir todo um negócio novo. E eu acho que isso aí é uma carreira internacional, assim, por si só. Então, certas coisas vão ser mais nacionais, né? Como o exemplo que eu dei, cada país tem sua lei, então provavelmente vai ser nacional. Claro. Mas se você for trabalhar com coisas voltadas a profissões com impacto global, certamente vai ter oportunidade para carreira internacional. Muito bem. Bom, então aqui, vamos lá. A gente faz um quadro para fechar. Tá. E aí, no teu caso, a gente escolheu o quadro de o que nunca te contaram. Então, eu queria que você contasse pra gente o que nunca te contaram sobre carreira internacional. O que nunca me contaram? E agora tu sabe, né? Eu acho que o que nunca me contaram é assim que você quando você escuta a minha história, a história das pessoas que estão já lá fora, você não vê o quanto trabalho vai por trás. Então, ainda mais no mercado americano, que eles valorizam muito assim o trabalho. Então, vai muito esforço por trás. Assim, eu acho que é uma coisa que nunca apareceu nas redes sociais, a galera postando coisa e tudo mais, a galera normalmente tenta dar uma floreada no que aparece. Quem vê close não vê corre. Eu acho que, assim, eu não tinha noção de quanto trabalho dá, como mais difícil é, e esses fatores que eu mencionei durante o papo aqui hoje, como eles pesam, assim. Então, eu acho que, assim, são coisas que, infelizmente, não tem como se preparar. Eu acho que cada pessoa vai ter que enfrentar e aprender da maneira que for. Mas eu acho que o que eu gostaria, agora que eu sei, acho que ter essas filosofias de vida ajudam você a navegar várias situações, assim, adversas, assim, que vão aparecer no meio do caminho. Então, e a última coisa que nunca te contaram. Nunca te contaram, mas tu achava que era muito glamuroso. Tu criou essa expectativa e daí na prática, quando tu foi lá ter uma carreira, tu falou, meia boca. Eu acho que isso depende muito da tua perspectiva. Assim, a carreira em si, ela pode ser glamurosa se você encontrar o propósito por trás daquilo, assim. Então, assim, quando eu comecei no Google, por exemplo, tinha aquele glamour do Google, mas o que eu estava fazendo era planilha de Excel. Assim, planilha de Google Sheets. E daí, por favor. Exato. E daí eu estava lá fazendo aquilo e não tinha glamour nenhum naquilo. Mas aí vem de ti começar a dar a cara a tapa com coisas que vão dar esse glamour, assim, tipo, o simples fato de eu estar sendo aí, tendo essa oportunidade de falar com vocês hoje, assim, é uma coisa que vem através da gente encontrar essas oportunidades legais e fazer o melhor proveito delas. Então, eu acho que o glamour ele é muito mais criado por você do que a gente imagina. Valorize as suas conquistas, né? Exato. Muito bom. Bom, muito obrigada. A gente encerra então essa nossa conversa que eu amei. Eu acho que esse Nas Gringa ficou ótimo, excelente, muitas dicas valiosas. Inclusive é o último episódio dessa temporada. Brunas, eu queria agradecer muito vocês e a Galícia por ter me dado essa oportunidade de falar com vocês aí. Fico lisonjeado. Muito obrigado mesmo. Imagina, obrigada a gente. A gente que agradece. A gente que aprendeu. Tá excelente, muito bem. Bom, gente, então terminamos aqui essa nossa temporada. Em breve, né? Próximas. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau.
E aí, você curtiu esse episódio? Então curte, compartilha e lembra que aqui na descrição tem um link que vai te dar 15% de desconto em qualquer MBA da Galícia. Além disso, você também pode conferir o MBA consultivo, que é uma baita oportunidade para que você possa trocar esse desafio que você está vivendo, eu tenho certeza na tua realidade, com os professores do MBA. Eu te espero, viu? Vem!